amiga, meu amigo, só falta 1.000 inscritos para o canal do Blog da Cidadania no YouTube atingir 500.000. Una-se à nossa luta na internet contra o fascismo iniciada em 2005. Inscreva-se no canal e deixe seu like para que continuemos essa luta. No dia 2 de outubro, 577 mil urnas eletrônicas vão estar prontas para as eleições gerais. A segurança dessas urnas levou o Tribunal Superior Eleitoral a criar uma comissão de transparência das eleições. As propostas levadas pelas Forças Armadas ao TSE foram apresentadas na comissão pelo ministro da Defesa. Realizar o teste de integridade com biometria nas mesmas condições da eleição, na sessão eleitoral, realizar o teste público de segurança nas urnas 2020 e quem não faz não deve ser quem audita. Então, a auditoria independente. O Exército Brasileiro e as Forças Armadas são referência mundial na área de defesa cibernética. O Exército, particularmente, possui uma equipe altamente capacitada e que ficaram prontos a apoiar nesse sentido junto à Comissão de Transparência das Eleições. O ministro reforçou o compromisso das Forças Armadas com a democracia. É o que a gente deseja nesse momento. Paz social. Um momento muito sensível, uma polarização muito grande e que todos que temos que estar juntos e unidos para que tenhamos essa transparência, essa confiabilidade, essa tranquilidade para que tenhamos, ao final, uma eleição tranquila. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 8 de novembro de 2023. São 17 horas e 30 minutos. E, na verdade, apesar do discurso do ministro da Defesa de Bolsonaro, o último ministro da Defesa de Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, um general, ele dificultou e tentou causar muitos problemas ao país na área das eleições, na questão das urnas eletrônicas. Ele tratou de executar passo a passo o roteiro que lhe foi designado por Bolsonaro. Ele que, segundo delação de Mauro Cid, concordou com Bolsonaro em dar um golpe de Estado, não naquela reunião, mas em outros momentos. Bom, seja como for, o Ministério da Defesa repetiu Bolsonaro e de novo pôs em dúvida a segurança das urnas logo após esse discurso do ministro. Em julho do ano passado, Paulo Sérgio Nogueira levou o técnico do Exército para a comissão no Senado. O coronel diz que risco de ameaça externa é mínimo, mas o tal ministro não se deu por vencido. Em um momento muito delicado para o país, o Edson Fachin, então presidente do TSE na eleição do ano passado, convidou o ministro da Defesa para visitar a sala de totalização de votos do TSE, que o bolsonarismo dizia que era uma sala secreta onde estaria ocorrendo a fraude em votos. E a visita ocorreu após a Justiça Eleitoral ter negado às Forças Armadas a existência de uma espécie de sala escura para apuração dos votos. De julho a outubro, logo após o primeiro turno, o Ministério da Defesa apresentou resultado da auditoria das urnas que foi entregue a Bolsonaro, mas ficou segurando os dados. Ele não entregava, justamente porque não tinha achado nada. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, se encontrou com Bolsonaro no dia 10, poucos dias após o primeiro turno, e militares pressionaram o TSE a realizar
auditoria das urnas e agora prometiam divulgar os resultados horas após o fim da votação. Como se esperava, o Ministério da Defesa não achou nada, confirmou os dados do TSE sobre as urnas e levantou um risco hipotético, dizendo: olha, não achamos nada, mas isso não quer dizer que não há nada. O fato é que o relatório de militares não apontou nenhuma fraude, eles não souberam dizer o que havia de errado, e o TSE disse: bom, estamos satisfeitos então, porque isso o Fachin na época disse: então, se vocês não acharam nenhuma fraude, então está tudo certo. Mas o ministro da Defesa continuou dizendo que, apesar de não terem achado nada, algo poderia hipoteticamente acontecer. Claro, pode cair um meteoro na Terra amanhã, que a gente não viu, sabiam que existe esse risco, não é? Um cometa, por exemplo, vindo de algum lugar do espaço que não está sendo olhado, nos atingir de repente e acabar com tudo. Isso não quer dizer que essa é uma boa prova de que tudo vai acabar. Aqui você vê a íntegra do relatório técnico do Ministério da Defesa, dizendo que não achou nada, que não achou absolutamente nada. É um relatório imenso de 24 páginas, não é? Muita história para pouco conteúdo, que olharam tudo, que vasculharam tudo e que não acharam coisa alguma, mas que algo poderia acontecer, mas não sabiam o que, e disseram assim mesmo que algo poderia acontecer. Agora, o ministro Gilmar Mendes, do STF, diz que o Tribunal Superior Eleitoral sofreu assédio do ministro da Defesa nas eleições. Na verdade, o TSE foi ameaçado, porque a conduta que o Gilmar Mendes descreve, que você vai ver a seguir, é uma conduta mafiosa de intimidação. O ministro do Supremo criticou a presença de militares no comando da pasta da Defesa no governo Bolsonaro. O Gilmar Mendes afirmou que o TSE sofreu assédio, entre aspas, por parte do então ministro da Defesa, esse que você viu falando no início da matéria, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira do Exército, durante as eleições de 2022. Gilmar criticou a presença de militares no comando da pasta da Defesa. Gilmar destacou que durante a gestão do Fachin na presidência do TSE o ano passado, o Ministério da Defesa enviou cartas à corte, diversas cartas e mais cartas, com questionamentos sobre as urnas eletrônicas. De acordo com ele, ao assumir o tribunal, Alexandre de Moraes decidiu parar de responder. Deu a mão, fala com a minha mão, disse o Alexandre de Moraes para os militares. Temos que combater o abuso de poder, mas também temos que combater o esquecimento. Ali nós tínhamos o quê? Um general do Exército, ministro da Defesa, todo dia escrevia uma carta ao ministro Fachin. Todo dia, com dúvidas sobre as urnas eletrônicas. Não sei se ele já estava assessorado por hackers, que era o Walter Delgatti, que tinha sido levado ao Ministério da Defesa, segundo o próprio Walter Delgatti. Era algo doentio. Vivemos um cenário de assédio ao TSE e não era por qualquer um, era pelo ministro da Defesa, disse Gilmar Mendes. Gilmar participou de um almoço com parlamentares da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, dia 8, e lá ele deu essas informações. Aí está então, minha amiga, meu amigo, mais um daqueles fatos que todo mundo imaginava e ninguém tinha certeza. O Tribunal Superior Eleitoral, antes de ser atacado por uma horda de bolsonaristas enlouquecidos, ele foi atacado duramente pelo ministro da Defesa de Bolsonaro e pela ameaça golpista que havia tentando intimidar a justiça eleitoral brasileira. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.